Olá, sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Elcimara e hoje nós vamos iniciar a nossa primeira aula sobre a notificação compulsória. E convido você que ainda não é inscrito para se inscrever ao canal e você vai receber as nossas aulas assim que elas forem publicadas. E deixar também o seu like, isso vai ajudar o nosso canal a crescer. Então convido você a ficar comigo nessa aula. Então, nós temos aqui a portaria de 204, de 17 de fevereiro de 2016, que ela descreve aqui o que é a notificação compulsória. Lembrando que nós temos já uma portaria atualizada do ano de 2020, tá? Mas a portaria que descreve a notificação compulsória e traz os tipos de notificação é a portaria 204 de 2016. Então, nós temos aqui a definição de notificação compulsória. O que é notificação compulsória? É a comunicação obrigatória à autoridade de saúde, tá? Notificação é comunicação e compulsória é a obrigatoriedade de comunicar à autoridade de saúde sobre a questão de doenças, agravos ou eventos de saúde pública que constam na lista de notificação compulsória. Então, essa notificação, ela é realizada pelos médicos, pelos profissionais de saúde ou os responsáveis pelos estabelecimentos de saúde público ou privados. Lembrando que a notificação não é só uma obrigação dos estabelecimentos de saúde público, mas também dos privados. E ela deve ser feita sobre a ocorrência de suspeita ou confirmação de doença, agravo ou evento de saúde pública descrito no anexo, podendo ser imediata ou semanal. Então, eu trouxe aqui para vocês, sobre as notificações, que elas podem ser notificação compulsória imediata, é aquela em que deve ser realizada em até 24 horas, daqui a pouco a gente vai definir um pouco mais sobre cada uma. E a notificação compulsória semanal é aquela que é realizada em até 7 dias. A notificação compulsória negativa é a comunicação informando que na semana epidemiológica não foi identificado nenhuma doença, um agravo ou evento, tá? Em relação à notificação compulsória imediata. Então, como nós vimos, a notificação compulsória imediata é aquela que é realizada em até 24 horas, tá? A partir do conhecimento da ocorrência da doença, do agravo ou do evento de saúde pública pelo meio de comunicação mais rápido disponível. Então, a autoridade que vai receber a notificação compulsória, ela deve informar em até 24 horas as outras esferas, de governo, de gestão do SUS, o conhecimento de qualquer uma das doenças ou agravos constantes no anexo. A gente vai ter uma aula só para estudar as doenças que são de notificação imediata e as doenças que são de notificação semanal. Então, notificação compulsória semanal é aquela notificação que deve ser realizada em até 7 dias, a partir do conhecimento da ocorrência da doença ou agravo. Então, nesse caso, a notificação compulsória semanal, ela será feita à Secretaria de Saúde do município, do local de atendimento, onde o paciente com a suspeita ou com a confirmação da doença ou agravo de notificação compulsória, tá? Então, nesse caso da notificação compulsória semanal, ela deve ser feita a comunicação à Secretaria Municipal em até 7 dias. A notificação compulsória negativa, é aquela comunicação semanal, ela deve ser realizada pelo responsável pelo estabelecimento de saúde, a autoridade de saúde, informando que naquela semana epidemiológica não foi identificado nenhuma doença, agravo ou evento de saúde pública que conste na lista de notificação compulsória. Então, é importante, sim, comunicar às autoridades se aquela semana não houve nenhuma notificação, tá? A notificação compulsória, ela é obrigatória para os médicos, para outros profissionais de saúde, ou também, para os responsáveis pelos serviços de saúde, tanto públicos quanto os privados, que prestam assistência ao paciente. Então, todos os profissionais, todos os responsáveis pelos estabelecimentos de saúde, seja ele público ou privado, têm a obrigação de realizar a notificação compulsória. A notificação compulsória
será realizada diante da suspeita ou da confirmação, tá? Então, aqui nesse caso, mesmo que não se tenha ainda a confirmação da doença ou do agravo, né? Mas mesmo assim é necessário realizar a notificação mesmo na suspeita, de acordo com o estabelecimento no anexo, observando-se também as normas técnicas estabelecidas, tá bom? A comunicação de doença, agravo ou evento de saúde pública de notificação compulsória, a autoridade de saúde compete também aos responsáveis pelos estabelecimentos públicos ou privados educacionais de cuidado coletivo, além de serviços de hemoterapia, unidades laboratoriais e instituições de pesquisa. A comunicação de doença, agravo ou evento de saúde pública de notificação compulsória deve ser realizada à autoridade de saúde por qualquer cidadão que deles tenha conhecimento. Tá? Então, não é só obrigação dos profissionais, dos médicos ou dos responsáveis pelos estabelecimentos. Qualquer pessoa, qualquer cidadão que tenha conhecimento sobre as doenças e os agravos que são de notificação compulsória podem realizar essa comunicação. Outra situação importante é que as autoridades de saúde, elas vão garantir o sigilo das informações pessoais integrantes da notificação compulsória que estejam sob sua responsabilidade. Então, agora nós vamos realizar uma questão aqui do ano de 2021, tá, que trata exatamente sobre esses conteúdos que nós acabamos de estudar. Então, diz assim, sobre a notificação de doenças, analise as assertivas e assinale a alternativa correta. Então, nós temos aqui 4 itens para serem analisados, né, desses 4 itens, a gente identificar qual aqueles são corretos, para poder a gente assinalar nas alternativas abaixo. Então, vamos analisar o primeiro item. Consiste na comunicação de determinado agravo ou doença, com o objetivo de instituir medidas de intervenção pertinente, né, sobre a notificação compulsória. Então, consiste na comunicação de determinado agravo ou doença, exatamente, né, porque não são todas as doenças, não são todos os agravos que devem ser comunicados, com o objetivo exatamente disso, né, de instituir medidas de intervenção pertinente. Então, a gente tem aqui o primeiro item correto. Então, vamos para o segundo item. Deve ser realizada apenas por profissionais de saúde, mantendo o sigilo das informações. Então, o que nós vimos ali, né, em relação às informações? Nós vimos que as autoridades, elas vão realmente garantir o sigilo das informações, mas a realização da notificação não é só dos profissionais, não é obrigatoriedade só dos profissionais, mas qualquer cidadão que obtenha, né, que tenha conhecimento em relação a essas doenças, esses agravos de notificação, eles podem sim estar comunicando isso às autoridades através, né, de meios de informação, tá bom? Então, nesse segundo item, que ele não está correto quando ele se delimita aqui apenas aos profissionais de saúde. Então, o segundo item não está correto. Em consequência disso, a gente já elimina a alternativa B, que traz o segundo item como correto, e a D, que traz todos os itens corretos, né? Vamos analisar o terceiro item. A notificação deverá ser realizada mesmo na simples suspeita de doença ou agravo. Então, o que nós vimos, né, que a notificação ela deve ser feita não só na questão da confirmação da doença ou do agravo, mas sim a suspeita, tá? Então, o terceiro item está correto. Então, eu tenho aqui, né, a minha alternativa C já está eliminada, porque ela traz somente aqui a alternativa, o item 1, né, que está correto. E eu tenho aqui, então, a minha resposta para essa questão, que é a alternativa A. Porque o item 4 diz assim: na ausência de casos, a notificação não deverá ser realizada. Então, o que nós vimos? Que existe uma notificação negativa, tá? Se não ocorreu nenhuma doença, nenhum agravo naquela semana epidemiológica, mesmo assim, né, o serviço, a informação precisa ser notificada, tá? Então, por isso que o quarto item ele não está correto. Então, a nossa alternativa correta para essa questão, a alternativa A. Apenas o item 1 e o item 3 estão corretos. Nessa próxima questão, que é de 2020, então, vamos ler aqui para identificar, então, a alternativa que é incorreta em relação à notificação compulsória. Então, diz assim no enunciado: a notificação compulsória ela é definida como uma comunicação obrigatória à autoridade de saúde realizada pelos médicos, profissionais de saúde
ou responsáveis pelos estabelecimentos de saúde pública ou privados sobre a ocorrência de suspeitos ou confirmação de doença grave ou evento de saúde pública. Então, sobre a notificação compulsória, é incorreto afirmar que, ou seja, eu tenho que identificar na alternativa aquela que não é correta em relação à notificação compulsória. Então, vamos analisar a alternativa A. A periodicidade da notificação compulsória pode ser imediata ou semanal, de acordo com a lista nacional de notificação compulsória, tá? Então, o item A, né, a alternativa A está correta, eu quero aquela que é incorreta. Alternativa B, qualquer cidadão pode comunicar às autoridades de saúde as doenças, agravos ou eventos de saúde pública de notificação compulsória, desde que delas tenha conhecimento. A gente viu que realmente, né, que qualquer pessoa, qualquer cidadão que tenha conhecimento sobre notificação, sobre doença e agravo de notificação, podem se comunicar às autoridades. Então, a alternativa B está correta, eu quero a alternativa incorreta. Alternativa C, a notificação compulsória imediata deve ser feita em até 12 horas do atendimento inicial e deve ser realizada pelo profissional ou pelo responsável pelo serviço assistencial que presta inicialmente a assistência. Então, o que nós vemos que a notificação compulsória imediata é aquela que deve ser feita em até 24 horas, tá? Então, nós temos aqui já a nossa alternativa correta, né? Porque eu quero aquela que não é correta em relação à notificação compulsória. Então, a alternativa correta dessa questão é a alternativa C. A D está correta porque traz a questão das autoridades, né? As autoridades de saúde que receberão notificação conforme a lista nacional de notificação compulsória são as secretarias municipais, as secretarias estaduais, a Secretaria do Distrito de Saúde do Distrito Federal e o Ministério de Saúde, tá? Então, são essas as autoridades a quem devem receber a notificação. Então, na próxima questão, que é do ano de 2018, a notificação compulsória é a comunicação obrigatória à autoridade de saúde sobre a ocorrência de suspeita ou confirmação de doença, agravo ou evento de saúde pública que constam na lista nacional de notificação compulsória. Sobre a notificação, está correto que se afirma exceto. Novamente, uma questão para a gente marcar aqui, aquela que não é correta em relação à notificação compulsória. Então, a alternativa A é obrigatória para os médicos? Então, nós vimos que sim, né, que os médicos são obrigados, assim como os profissionais de saúde e também os responsáveis pelos estabelecimentos públicos ou privados é obrigatório para que esses tenham que notificar. Alternativa B, pode ser realizada a autoridade de saúde por qualquer cidadão que deles tenha conhecimento? Sim, né? Desde que esse cidadão tenha conhecimento, ele pode sim comunicar às autoridades. Alternativa C, a notificação compulsória negativa é a comunicação semanal realizada pelo responsável pelo estabelecimento de saúde à autoridade de saúde, informando que na semana epidemiológica não foi identificada nenhuma doença grave ou evento de saúde pública que conste na lista de notificação compulsória. Também está correto. É exatamente, né, isso que é a notificação negativa. Mesmo que não tenha nenhum evento, nenhuma doença das notificações da lista, né, que faça parte da lista, aquela unidade precisa, sim, notificar. Alternativa D. A notificação compulsória semanal é a notificação compulsória realizada em até 7 dias a partir do conhecimento da ocorrência de doença ou agravo. A gente viu que sim, né, que a imediata é aquela que é em até 24 horas e a semanal é aquela que deve ser feita em até 7 dias. Então, nós temos aqui a nossa questão, né, já que a gente olhou, as outras estão corretas, eu quero então a incorreta, provavelmente vai ser a alternativa E. A notificação compulsória imediata deve ser realizada em até 48 horas do atendimento pelo meio mais rápido disponível. Então, a notificação compulsória imediata, ela deve ser feita em até 24 horas. Por isso que nós temos aqui a alternativa E, a nossa resposta correta para essa questão. Finalizamos hoje a nossa primeira aula sobre a notificação compulsória. Para você que ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, que assim você vai ter em primeira mão as nossas aulas assim que elas forem publicadas. Não esquece de deixar o seu like também. E aí aguardo vocês então na nossa segunda aula sobre notificação compulsória.